TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá para você que nos acompanha aqui na TV Fortaleza, no canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje, no programa Especial Mulher, eu vou conversar com a Aline Regis, que é escritora, e a gente vai falar sobre o projeto Clube do Livro, que é um clube exclusivamente de leitura para mulheres. Aline, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Evelise. Obrigada pelo convite. Que bacana essa ideia, né, de vocês. Eu queria perguntar primeiro o que é, na verdade, o Clube do Livro? O Clube de Livro é um clube de leitura específico para mulheres. Nosso intuito é exatamente implementar o hábito da leitura para aquelas pessoas que acham difícil ler livros durante o dia. A gente sabe que a vida é muito corrida, nós mulheres abraçamos muitas atividades e às vezes a leitura do livro fica para segundo plano. Então a ideia de um clube de leitura é exatamente facilitar a implementação do hábito da leitura. Isso vai fazer com que mais mulheres, no caso, né, porque é só para mulheres, criem o hábito de ler, né? Exato, essa é a intenção. Nós temos encontros mensais e a nossa meta é ler pelo menos um livro por mês. Então, o nosso intuito é que esse seja apenas o início, o pontapé inicial para a implementação desse hábito que para muitas pessoas é difícil. E aí nós temos muitas mulheres que começam lendo um livro e às vezes gostam tanto do hábito da leitura que passam a ler de 4, 5, até mais livros e se veem lendo livros com muito mais facilidade do que antigamente. Que bacana, uma ideia muito, ainda mais nos dias de hoje, né, onde a gente está naquele mundo da internet, da informação rápida, incentivar a leitura é muito importante, né, Aline? É exatamente isso, Evelise. O que a gente tem observado é que as pessoas estão cada vez mais gastando o seu tempo nas redes sociais, gastando o seu tempo com algo que não vai trazer transformação, que não vai trazer autodesenvolvimento, crescimento profissional e o intuito de trazer o livro para perto, que seja até no formato digital, né, que a gente tem que usar essas ferramentas hoje como facilidades para o nosso dia a dia, mas para o lado do bem, e não do lado no sentido de gastar o seu tempo nas redes sociais, você podendo estar fazendo algo útil. E aí a ideia é exatamente aquele tempo que você, por exemplo, passaria vendo o Instagram, ou com o passar do tempo mesmo, você utilize para o hábito da leitura. E muitas pessoas podem até pensar, poxa, mas deve ser chato. Pelo contrário, se torna algo prazeroso, porque como é algo que nós somos um grupo de mulheres, a gente vai discutindo a leitura do livro no decorrer do mês. Então porque é o mesmo livro para todas, lerem nesse mês. O mesmo livro para todas. O livro é escolhido em formato de votação, ele é democrático nos nossos encontros, essa votação é feita de forma democrática. E esse livro é a meta de leitura do mês. E aí todas nós temos que ler esse livro e no primeiro sábado de cada mês nós discutimos o livro lido no mês anterior. Bacana. E como é que surgiu essa ideia, né, de criar esse clube de livro? A ideia, na verdade, surgiu porque eu tinha dificuldade com o hábito da leitura. E por ter essa dificuldade, eu pensei, poxa, se existisse um clube de leitura que pudesse me forçar a ler, que pudesse me cobrar essa leitura, que eu pudesse ter aquela necessidade de ler um livro para discutir esse livro, seria muito bacana. Até que eu li um livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, todas as meninas do clube sabem que esse livro foi transformador na minha vida. Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Lê esse livro, você não vai se arrepender. E na leitura desse livro, sabe quando você lê um livro que você pensa assim, todo mundo devia saber o que está aqui nesse livro? Nossa, que vontade que eu tenho de falar tudo que está nesse livro para as pessoas. Prendeu a tua atenção. Demais. E, Feliz, eu me senti transformada. E, por conta desse livro, eu comecei a falar do livro nas redes sociais. Cada capítulo que eu ia lendo, eu fazia uma live, fazia um vídeo, fazia um story. Aquele livro me transformou. E eu queria trazer essa transformação para as pessoas. Aí eu joguei um desafio nas redes sociais. Vocês topam ler comigo esse livro por 40 dias para a gente poder discutir esse livro? E aí joguei esse desafio de 40 dias para a leitura desse livro. 4 pessoas me procuraram. Aline, por que a gente não toma um café para discutir a leitura desse livro? Aline, vamos tomar um café para falar sobre esse livro? Aí me veio a ideia. Por que não juntar essas pessoas que nem se conhecem, mas que se propuseram tomar um café comigo para discutir o livro?
E aí o nosso primeiro encontro, que foi em novembro de 2019, foi exatamente com essas 4 mulheres. E hoje nós já temos 68 mulheres. Que coisa boa. Só aqui em Fortaleza? Não, Não? no Brasil No inteiro. Brasil inteiro? No Bacana. Brasil inteiro. Que por conta da pandemia, os encontros presenciais não foram viáveis. Então os encontros passaram a ser virtuais. Com isso, abriu-se a possibilidade de expandir para mais regiões, para mais estados do Brasil. Nós temos hoje pessoas, mulheres da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Rio, de São Paulo. Então, nós temos muitas pessoas fazendo parte dos encontros virtuais. Nós temos 2 tipos de encontro, o presencial e o virtual. Que bacana. Você falou aí de um assunto muito importante, que é quando a gente é adolescente ou está na fase escolar, a gente é, digamos, meio que obrigado a ler tantos livros naquela fase do vestibular, né, para poder prestar o vestibular. E como você falou, da ideia do surgimento do clube de livro, que você tinha que ter algum incentivo ali, né, alguma coisa que forçasse, entre aspas, a leitura. Muitas vezes acontece isso com a gente, né? A gente lê aquilo ali quando é uma obrigação, quando de repente tem um vestibular para prestar, ou uma prova, ou alguma capacitação. Qual é o recado que você deixa para as mulheres, né, da importância de ler nos dias de hoje, um mundo tão digital, né? Verdade. Você citou um ponto super importante. Quando a gente pensa que é obrigado a fazer algo, isso se torna um fardo. O segredo está na mentalidade, a forma como você enxerga aquele hábito. Então, se você enxergar como obrigação, como um fardo, como um peso, como eu tenho que ler o livro porque eu tenho que fazer uma prova. É a forma como você está enxergando aquele livro. Isso. Então, aquilo realmente se torna um peso, porque se torna uma obrigação. Você não está fazendo porque você quer, você está fazendo porque você é obrigada. Então, o recado que eu dou é o seguinte: transforma a sua mente, não só para a leitura do livro, mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Se você pensar que aquilo é positivo, é agradável, vai trazer benefício para você, tentar pensar no lado positivo de fazer aquilo, que no caso é a leitura, você vai fazer aquilo não com pesar, mas com propósito. Eu estou lendo esse livro porque vai ser super gostoso tomar um café e discutir ele com as minhas amigas. Então, assim, a forma como você enxerga a leitura do livro, não porque eu sou obrigada, mas porque tem um propósito lá na frente, que é aprender o que está naquele livro e o mais importante, Velise, colocar em prática. Que eu acho que é isso que a maioria das pessoas tem dificuldade na leitura de um livro. Se eu perguntar o último livro que você leu, você fechou, guardou. E, Velise, o que tu botou em prática desse livro que você leu? Talvez você não vá nem lembrar. Então, assim, a gente sai dos encontros com decisões, com plano de ação, com tarefa de casa, com metas estabelecidas, porque o intuito é te transformar. Você ser uma outra Velise depois dos 12 livros que você leu no ano. Se você for a mesma mulher, não adiantou de nada a leitura. Então, o clube de livro, ele faz isso, não obriga você, mas torna aquilo agradável, torna aquilo gostoso, torna aquilo leve e fácil. É a escolha da obra, né? Para quem vai começar, quem está começando. A escolha da obra é muito importante. Aquele primeiro livro que te chama a tua atenção. Sim. E, de repente, por exemplo, quem não tem muito hábito de ler, poderia escolher um livro, por exemplo, que tem uma versão num filme de um livro que eu gosto bastante. Certo. Seria uma estratégia de, por exemplo, fazer a pessoa começar a ler um livro. Por exemplo, eu já li a história, já assisti a história, aquela determinada história, mas eu ainda não li o livro. Entendi. Então, de repente, se eu ler o livro, vai me ajudar? Se eu já tenho interesse pelaquela história, como é mais ou menos as metodologias para fazer com que a mulher, né, tenha interesse em ler? Esse é um formato, é uma técnica, né? Tudo é válido para fazer você implementar esse hábito da leitura. Então, se o filme, se o vídeo, se um documentário desperta a tua atenção naquele assunto, naquele tema, naquele autor, por exemplo, naquela obra, é válido. Tudo é válido para te despertar interesse. E aí, despertou interesse, eu vou me aprofundar mais. Eu vou ler o livro, para poder ler os detalhes, para poder ler as entrelinhas. O que eu escuto muito das meninas, quando eu escolho um livro e eu vejo o filme desse livro, o filme ele acaba sendo muito superficial do que o livro traz. Então, eu gostei tanto do filme que deu vontade de ler o livro. Exatamente porque o livro ele traz detalhes, ele traz nuances, ele traz um requinte que o filme às vezes passa batido por ter um tempo limitado, né? O filme ele tem que ter um tempo limitado. Então, toda técnica, respondendo a sua pergunta, ela é válida se o intuito é fazer você despertar o interesse pela leitura. Agora, se você me perguntar, Aline, mas às vezes a pessoa está querendo iniciar o hábito da leitura. E aí ela quer, por exemplo, ler um livro específico, mas não é o livro escolhido do mês, do clube de livro. Porque muitas vezes as pessoas procuram para fazer parte e dizem assim,
como esse mês é um livro que eu queria ler, eu vou entrar no clube. Ou seja, a pessoa dá o pontapé inicial, ela inicia o processo dentro do nosso clube de leitura com o livro que ela gosta para ser mais fácil para ela ingressar, para ser mais fácil para ela ler. Que é outra pergunta que me fazem muito, precisa ler o livro todo? Porque eu nem consigo nem ler um capítulo todo direito ainda. Eu preciso ler o livro todo para participar? No início você não vai conseguir mesmo. Todo o hábito que nós vamos implementar, ele começa devagar. Você tem que começar com micro hábitos, começar devagar, pequeno. Não se culpe tanto se você não conseguir, sabe, fazer tudo. O importante é você ter o interesse, é você persistir, é você não desistir. Então, lê um capítulo, leia 2, leia 3, aí você vai para o encontro. Aí você fica tão motivado com aquela atmosfera, com aquele clima de mulheres que leram, que sabem falar do livro, que a gente vai discutindo e você se sente, opa, eu não li todo, mas estou gostando tanto de estar aqui, o próximo eu vou ler todo. E aos poucos você vai implementando esse hábito que é tão gostoso. Muito bacana. E uma coisa também que é muito importante na leitura, né, é a concentração. Quando você já tem o hábito de ler, isso se torna uma coisa automática. Mas no caso de quem está iniciando, né, muitas estão iniciando, é como fazer para se concentrar naquela leitura e realmente deixar o livro te levar para a história, né? Não deixar que fatores externos acabem atrapalhando a tua leitura. Ivelise, excelente pergunta essa que você fez. Porque muitas vezes a pessoa quer ler, mas ela não consegue. Ela se distrai com facilidade, ela não se concentra, que foi algo que você falou. A mente dela começa a voar, ela começa a pensar em muitas outras coisas, né? Super comum isso. E aí existem metodologias e técnicas de leitura que facilitam essa concentração. Como, por exemplo, você não lê na cama antes de dormir, porque senão vai dar o sono. Então, se você só pega o livro para ler na hora que você se deita, você está condicionando a sua mente a pensar, livro dá sono. Então, se você pega o livro só nessa hora, com certeza vai te dar o sono. Então, essa é uma técnica que pode ser muito pequena e muito simples, mas é infalível. Não pega o livro, né, só antes de dormir. Isso. Perfeito. Pega o livro no outro horário, entende? Agora, outra técnica também bacana. Reserva um cantinho da leitura para você. Um cantinho agradável, com iluminação adequada, uma poltrona confortável, destina um horário do teu dia para isso. Não que esse horário seja o único que você vai ler, porque quando você quer implementar o hábito da leitura, você anda com o livro com você. Porque onde você tiver oportunidade, você lê. Tá esperando o atendimento numa consulta do médico, abre o livro. Tá no aeroporto esperando o avião, abre o livro. Tá dentro do transporte público, abre o livro. Então, a ideia é que o livro te acompanhe para quando você tem um tempo, você conseguir ler. Agora, essas técnicas de leitura são para evitar que você tenha o sono ou se distraia com a leitura. Não deixar o celular perto de você, não estar num ambiente com muitas pessoas que podem te chamar a atenção na hora da sua leitura, ter um ambiente reservado para a leitura, ter uma caneta marca-texto, um papelzinho para você ir anotando os temas mais importantes, que já é uma outra técnica, é você estudar o livro e não só ler. Então, assim, essas técnicas, elas são importantes para fazer você se interessar pelo livro, se concentrar e tirar as distrações. Que eu acho que o mais difícil hoje é isso, Ivelise. Tirar as distrações de TV, de computador, de rede social, os filhos dentro de casa, dentro do trabalho. Então, você destinar o tempo da leitura talvez seja muito mais desafiador do que pegar mesmo o livro. É você conseguir finalizar o livro por conta das distrações. E a gente pensa assim, né, que hoje a gente gasta, até os próprios celulares, eu acredito que o seu também seja assim, eles te dão uma média de quanto tempo você utilizou o celular durante o dia. O meu tá sempre aparecendo, você usou 2 horas e tal. Então, assim, se você pegar aquele tempinho que de repente a gente tá ali 2, 3, às vezes 6 horas utilizando o celular durante o dia, muitas vezes essas 6 horas aí, digamos, são com coisas superficiais, né? São notícias de fofoca ou, de repente, redes sociais mesmo, ou conversa no WhatsApp. E se você pegar aquele tempinho ali, né? Não às 6 horas, para quem vai começar, mas pegar um tempinho daquele tempo que seria do celular, da rede social, para ler, com certeza vai ser muito mais engrandecedor, né? Com certeza. E a gente pode até usar o celular e as redes sociais a nosso favor. Existem aplicativos que monitoram o tempo, eles bloqueiam as redes sociais para você destinar o tempo da leitura, quando acabar aquele tempo ele apita. Pronto, passei 20 minutos lendo, consegui ler 2 páginas, consegui ler um capítulo, o que você lê já é válido. Então, utiliza também o celular a teu favor. E existe também, né, os livros digitais, né? Demais, hoje Ivelise, isso tem sido uma febre no nosso clube. Os livros digitais, os audiobooks.
Você conseguir escutar Sim. o que o livro está dizendo, alguém lendo. Tipo, o audiobook, você escutar o livro enquanto você dirige. Olha que prático isso. Você vai buscar o filho no colégio. Isso ajuda na interpretação do livro? Ajuda. Ajuda. Ajuda tanto você ler e escutar, porque você está sendo captado captando, por né? duas formas, Sim. pela visão e pela audição, então faz você memorizar mais o que você está lendo, como é uma forma nova de você também consumir aquele conteúdo. Então, hoje em dia existem muitos podcasts, os próprios vídeos do YouTube a gente acaba ouvindo mais do que assistindo. Sim. Então, tudo isso são ferramentas que a gente pode usar a nosso favor. Então, se eu não consigo pegar o livro físico e ler, mas eu quero participar do encontro, eu quero discutir, eu quero levar a minha opinião. Então, enquanto eu vou dirigindo, sei lá, eu moro no Eusébio, mas trabalho na Aldeota, é quase 1 hora de distância, né, se for em horário de pico. Vai escutando, 1 hora por dia você consegue terminar esse livro em menos de 1 mês. Então não é desculpa porque eu Não. estou dirigindo, não ler, né? Você pode ouvir e estar Exato. exercendo também a leitura, né? Exato. E essas dicas bacanas, elas compartilham muito entre si, sabe? Nós temos um grupo no WhatsApp com todas essas mulheres e todas as dicas, técnicas de leitura, tudo que a gente descobre de novo, isso é um aplicativo novo, tem promoção de livro, vamos comprar o livro e tal, lançamento de um livro em Fortaleza, uma livraria nova, vamos visitar a Biblioteca Pública do Ceará, nós fizemos uma visita coletiva à biblioteca que está linda. E assim, é um momento, um grupo cultural. Né? A ideia é que nós nos tornemos a comunidade de mulheres intelectualmente ativas. Nós nos denominamos assim. Que bacana. Comunidade de mulheres intelectualmente ativas, que são mulheres que leem e aplicam o conhecimento adquirido para transformar nossa sociedade. Porque a gente nos transformando, nós transformamos a sociedade que a gente está inserida. E qual o perfil, né, Aline, dessas mulheres que fazem parte do Clube de Livros? Na verdade, não existe um perfil. Basta ser mulher e querer. Sabe? Se você quiser estar com a gente, você será bem-vinda. Eu vou conhecer. Nós temos, venha, será uma excelente, você será muito bem recebida. Muito você vai ver que é muito legal. Então, não tem um perfil, basta você querer. Nós temos desde adolescentes, mulheres que estão na faculdade, por exemplo, como idosas que são donas de casa, que querem implementar o hábito da leitura. Então, basta você querer implementar esse hábito, estar disposta a ler um livro por mês, pelo menos, e reservar o tempo do encontro para a gente discutir o livro. E é bacana também porque, além da mulher estar incentivando umas às outras, de repente ela também está incentivando o filho, né, o esposo, dentro de casa, né, a criança, desde pequenininho. É importante incentivar a criança, né, o hábito da leitura desde pequenininho? É muito importante. E você falou tudo. Essa mulher que está lá é a mulher que vai ser transformação na casa dela. O marido vai ver ela ler e vai pegar um livro para ler, porque está vendo a mulher lendo. É o filho que vê a mamãe ler e diz, mamãe, o que é isso? A mamãe está lendo. Você quer um livrinho? Ela vai comprar um livro para ela, compra um livro para o filho. Então, você está transformando a cultura de leitura dentro do seu lar, porque a mulher é um objeto de transformação dentro da família. Então, você incentivar a leitura desde pequeno, ela é muito saudável. Em vez de o filho estar mexendo no celular, ele está com o livro, ele está lendo, conta para a mãe a história do livro, e o livro se torna algo positivo dentro de casa, e não uma obrigação como a gente conversou antes, porque no colégio ele tem que ler. Então, se ele tiver o hábito da leitura desde pequeno mesmo, isso se torna prazeroso e não pesar, né? Não uma obrigação para essa criança. Então, é muito bacana isso. Muito bacana. Aline, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho conversando sobre esse assunto tão interessante, né, que é a leitura. Volta já já. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada.
É diversa. É grafitada. Pedala. Tempera. Não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta com o programa Especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2. Hoje falando sobre um assunto muito importante, né? Que é a leitura. Eu estou aqui com a Aline, que a Aline é escritora, e a gente está conversando sobre um clube de livro que é muito bacana, uma ideia que partiu aqui de Fortaleza através dela e que já ganhou o Brasil inteiro, né? Inclusive, Aline, que bacana, eu soube que vocês escreveram um livro. Conta pra gente sobre essa experiência, assim, que eu acredito que é uma experiência única, né? E foi. Invelise, foi uma experiência única. Nós jamais pensamos em um dia sermos escritoras, né? Nós começamos como um clube de leitura exclusivo para mulheres. E uma das mulheres que é membro do nosso clube, a Maria Dias, ela chegou com essa ideia, que é algo que também é bem democrático no nosso clube, as ideias, porque nós temos vários projetos, workshops, encontros, visitas. E esse projeto novo foi uma ideia da Maria. A Maria chegou para mim, Aline, o que você acha de escrevermos um livro? E no momento, eu achei a ideia, assim, fantástica, adoro ideias novas, assim, novidades, mas depois eu pensei, poxa, será que isso é viável? E eu fui conversar com a Maria e nós contratamos uma consultoria de escrita, né, que é da Central de Escritores, da Rose Lira, e então nós levamos essa ideia para as mulheres do nosso clube, quem tinha o interesse de abraçar esse desafio e se tornar uma escritora. Na hora foi aquele alvoroço, e 18 mulheres do nosso total de mulheres toparam esse desafio. E nós conseguimos, em apenas um ano, escrever o nosso primeiro livro, que se chama Mulheres que se Escrevem, e ele está aqui. Olha, que bacana, né? Vocês saíram apenas da leitura e partiram para o outro lado, Exato. Né? Deixamos de ser passivas e nos tornamos ativas com a escrita. Foi muito bacana, foi uma experiência única. E como foi, assim, o desenvolvimento do livro, né? As primeiras reuniões, para vocês pensarem o que vocês iam escrever, né? Como foi esse processo? Foi bem desafiador, foi bem difícil, né? Quem vê o livro prontinho assim não imagina os bastidores. O trabalho que deu por trás, né, Exato, Aline? Porque cuidar de 18 mulheres, na escrita de 18 mulheres, é difícil, porque são 18 cabeças pensando. Unir essas escritas, né? Exato, unir essas escritas, porque talvez você goste de falar mais sobre trabalho, mas eu quero falar mais sobre família. E aí, como é que a gente vai linkar tudo isso? E aí a Rose Lira, que foi essa nossa consultora que nós contratamos, ela foi brilhante, porque ela fez reuniões conosco. Essas reuniões eram uma vez por semana, e essas reuniões nos direcionaram na nossa escrita. Ela juntou blocos de escritas que eram semelhantes. Então, o que você se sente mais confortável falando? Eu me sinto mais confortável falando sobre hábito, que é um tema que eu gosto. Então, fale sobre hábito. E aí, ela foi juntando as crônicas que se assemelhavam em temas e criou blocos, unidades de leitura. E aí, nós temos várias unidades no livro, trazendo ideias semelhantes com escritas semelhantes. E aí, o livro se tornou uma unidade que o cerne do livro, a essência do livro é o eu, é o feminino. É a mulher encontrando consigo mesma em diferentes aspectos da vida. É a mulher que se encontra com a ancestralidade a partir da família, da avó, da bisavó e traz isso na sua essência. É a mulher que trabalha fora, mas que tem que dar conta de dentro de casa, de tudo. É a mulher, por exemplo, que passa por um abuso na infância e tem coragem de falar isso através da escrita, mas nunca teve coragem de falar isso ao vivo. Então, assim, são várias nuances do feminino para que essa mulher encontre com ela mesma. Muito bacana. E assim, são histórias, né, histórias de vida também que estão no livro. E isso ajuda também, Aline, no empoderamento feminino, né? Essas mulheres ficarem mais empoderadas
e levarem aí essas experiências para tantas outras mulheres e homens também, né? Verdade, torna elas mais corajosas. Como você falou, são experiências, né? São vivências, mas também ficção. Você fica com aquela dúvida, será que isso aconteceu com ela mesmo ou será com a ficção? Será que é uma mistura de ficção com realidade? Algumas escreveram histórias ficcionais, algumas escreveram histórias da própria vida. Então, nós nunca saberemos a verdade, que isso é uma, vamos dizer, uma pitada de curiosidade que a leitura nos deixa, né? E a ideia é exatamente isso, inspirar outras mulheres a que elas extraiam delas o melhor. Então, o livro, ele é encorajador. É aquele livro que você vai se identificar, poxa, eu sou como essa escritora. São 18 que tem lá dentro. Então, você vai se identificar com alguma delas. Você vai ver que alguma daquelas histórias é a sua história. Você vai rir, você vai chorar, você vai gargalhar. Então, é um misto de emoções e sentimentos que você vai ter na leitura desse livro, que eu indico para todas as mulheres. São, assim, você pode mais ou menos citar os temas que estão relacionados ao livro? Eu sei que são muitos, né? São 18 escritoras. Sim. Mas o que mais, assim, o que mais essas mulheres vocês focaram no livro? Como eu te falei, algumas dessas mulheres trouxeram a própria história. Por exemplo, tem uma escritora que ela é enfermeira e ela traz as vivências que ela escuta das pacientes dela. Olha que legal. E aí, muitas mulheres passam pela vida dela e ela, como enfermeira, já escutou muitas histórias. E aí, ela traz nas histórias dela um pouco do que ela escuta, de problemas de saúde, de problemas de vida, de abusos sofridos, abusos dentro de casa. Então, tudo isso ela compilou essas histórias e trouxe numa crônica. Uma outra colega traz o tema sapato trocado, que é você está dentro de um relacionamento que você não sabe se está feliz, mas você acha que relacionamento é aquilo mesmo e fica naquela dicotomia de que, será que a vida é isso mesmo ou será que eu não estou vivendo tudo que tenho para viver? E ela fica naquela sensação de, eu estou com o sapato certo, eu estou com o sapato trocado, vivendo a vida de outra pessoa, estou vivendo a vida do meu marido, mas não é a minha vida. E ela decide, então, dar um basta nessa relação e ver um novo relacionamento, uma nova vida, e ela se liberta disso. Então, assim, as histórias tanto te encorajam para que, se você estiver vivendo essa história, poxa, ela passou por isso, conseguiu superar, então eu também posso. E tanto trazem histórias que fazem você refletir. De que, poxa, tá tudo bem comigo. Olha quantas pessoas estão numa situação, tipo, que talvez precisem de muito mais ajuda do que eu no momento e eu não estou valorizando o que eu estou passando. E aí, trazem histórias mistas. Tanto histórias alegres, como histórias para fazer você refletir, histórias para fazer você tomar decisões. Existem leituras, crônicas e ensaios no livro que fazem você refletir sobre a maternidade. Tem uma escritora que fala que para você educar o seu filho para respeitar a mulher na sociedade. Então, a educação do filho começa dentro de casa. Não é depois que o filho cresce que ele começa a se relacionar e daí, então, respeitar as mulheres. Não, ele tem que aprender a respeitar a mulher dentro de casa. Respeitando a irmã, respeitando a mãe, respeitando a avó. Então, são histórias assim. Com certeza. Até porque, muitas vezes, o machismo, né, que a gente fala, está em nós mesmas, né, mulheres. Às vezes, na criação da minha avó, que passou pela minha mãe, chegou até a mim, né? Exato, você falou tudo. Quantas vezes a gente não escutou? Não, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Não existe mais isso, né? Hoje, com a mulher trabalhando também, no mercado de trabalho, tendo que abraçar muitas atividades, o marido, a missão dele é ajudar essa mulher para que aquela vida seja tranquila, para que a vida seja fácil, para que a vida seja prazerosa. Então, esse ensinamento, nós mães, a gente tem que fazer dentro de casa com os nossos filhos, para que eles não cresçam escutando isso. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Carrinho é coisa de menino e boneca é coisa de menina. Não. Ele pode brincar, isso não quer dizer que ele vai ter uma orientação sexual diferente. Ele só está brincando com um brinquedo diferente. Então, assim, essa orientação, essa educação, esse ensinamento vem do berço, vem de casa. É a família quem dá esse ensinamento, não é a escola. Aline, você acredita que esse pensamento aí, ainda de tempos atrás, né, de que a mulher era apenas para estar ali no lar, cuidando dos filhos, e qualificação em mulher, então, mulher estudar, né, para quê, né, se dizia Exato. muito isso, votar, então, a mulher passou a votar bem depois do que o homem. Você acha que ainda nos dias de hoje ainda tem mulheres que pensam assim? Ainda tem mulheres que pensam assim. E eu acredito que a leitura seja um objeto de transformação para essa mulher.
Porque quando ela está imersa na leitura, ela vê quanto de possibilidade ela está perdendo por pensar dessa forma. Ela poderia ser mais feliz, ela poderia alcançar os objetivos dela, ela poderia sonhar mais alto se ela deixasse de pensar tão pequeno. E ela está inserida num ambiente que tem mulheres que pensam diferentes que ela, fazem ela abrir os olhos e tirar aquela lente, sabe, Evelise? Que talvez não seja nem dela, mas pelo ambiente que ela estava inserida no passado. Isso. De carregar isso da mãe, da avó, da bisavó, que nem eram não digo nem que são culpados, mas é o ambiente que eles viviam, eles só podiam dar o que eles tinham. Né? Exato. Então, eles só podiam dar o que eles tinham. Se eles foram educados assim, eles vão acabar educando assim. E tirando essa pessoa desse ambiente, fazendo ela enxergar algo novo, fazendo ela enxergar todas as possibilidades que tem na frente dela poder estudar, dela poder ganhar dinheiro, dela ser valorizada dentro da casa dela poder comprar o que ela quer com o dinheiro dela poder ser feliz e tomar as decisões dela por conta própria. Isso é maravilhoso. E aí fazer com que as mulheres pensem assim, tire essa lente do olho dela e fazer ela enxergar isso é muito gratificante para elas, sabe? E eu acredito que a leitura possa ser uma das formas de fazer isso. Uma vez eu entrevistei aqui uma pessoa do Sebrae, ela estava me falando, né, sobre a questão do número de mulheres que vão em busca do seu próprio negócio, de se qualificar. E hoje em dia é bem maior a busca de mulheres pelo mercado de trabalho e qualificação no mercado de trabalho do que o homem. Então, isso reflete a sociedade que a gente vive hoje, né, Aline? Verdade, com certeza. Eu acredito que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Não é, se ela quiser ficar em casa, é em casa. Se ela quiser no trabalho, é no trabalho. Se ela quiser na escola, é na escola. Eu acho que não existe mais isso de a mulher não tem direito a isso, a mulher não pode isso, a mulher ela pode o que ela quiser. Então, desde que ela faça o que é correto, desde que ela respeite o próximo, desde que ela respeite a si mesmo, então ela vai estar onde ela quiser estar. Aquela história de que mulher tem que fazer isso, mulher tem que cozinhar, mulher tem que lavar, tem que cuidar do filho, isso aí já é coisa do passado, né? Ela pode sim fazer isso, desde que ela goste de fazer isso, que ela queira fazer isso. Não pela obrigação, sim. Entende? Então ela pode sim cuidar do lar, ela pode sim cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do filho, mas também pode estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, né? Ser uma funcionária de uma empresa privada, abrir o negócio, a empresa dela, ser quem ela quiser ser. Eu conheço um caso também onde o marido, né, o pai, cuida dos filhos em casa e a esposa é quem trabalha fora. Então, assim, tanto o marido pode saber cozinhar, como pode saber cuidar dos filhos e vice-versa, né, Aline? Eu acho que todo mundo hoje se ajuda. Com certeza. Onde é que está escrito, Evelise, que isso não pode? O marido pode ficar em casa. Se para o casal tiver tudo bem, eu acho que o diálogo ele é muito importante nesse momento. E de repente, às vezes, até hoje em dia, depois da pandemia, né, teve um crescimento das empresas em relação a inserir a atividade home office, né? Exato. E muitas vezes a pessoa continuou trabalhando home office mesmo depois do reinício das atividades, né? Eu acredito nisso também, que o período da pandemia, ele acelerou muito essa questão do trabalho home office. Né, de você não ter que ter um espaço físico fechado para ter um funcionário trabalhando, se ele trabalhava, por exemplo, de forma digital, né, no computador, com a rede de internet, fazendo reuniões virtuais. Então, se ele pode fazer isso de dentro de casa, no conforto do lar, na presença dos filhos, podendo evitar custos extras, por que não? Custos extras para a empresa e muitas vezes a pessoa até produz mais, né? Exato. Dependendo do ambiente que ela está, um ambiente mais agradável, mais aconchegante. Mais feliz, porque está em casa, com a família. Então, assim, voltando a falar do Clube de Livro, isso foi positivo para a gente porque a gente conseguiu alcançar mais mulheres. Enquanto o encontro era apenas presencial, nós só podíamos alcançar Fortaleza, Ceará, que era para quem via, por exemplo, regiões metropolitanas. Quando a gente expandiu por conta dos encontros virtuais, começou a vir membros, a agregar mais pessoas de todos os lugares. Então, quando é que isso poderia acontecer? Não sei. Se não fosse a pandemia, talvez jamais. Com certeza. E esses encontros, eles acontecem mensalmente? Vocês fazem um encontro e aí, um mês seguinte, vocês vão discutir o livro? Como é que funciona? Os encontros, eles acontecem sempre no primeiro sábado de cada mês. O presencial é no auditório da Livraria Leitura, do Shopping Rio Mar Fortaleza. E os virtuais é na quarta-feira subsequente ao último encontro, à noite, né? Na quarta-feira à noite, às 19 horas. E ele é exclusivo para os membros do clube.
Então, primeiro você precisa fazer parte, entrar no clube, para você poder receber o link de acesso ao encontro virtual e receber o convite de acesso ao encontro físico. Na ocasião do encontro, nós discutimos o livro, o último lido, e lá nós votamos no livro do próximo encontro. E aí nós temos, então, um mês inteiro para ler aquele livro, porque o próximo encontro só vai ser no primeiro sábado do próximo mês. E aí nós temos o mês todo para ler o livro. Como é que ocorre essa votação? São 3 livros colocados para votação, 3 obras. Um livro escolhido pelas mulheres do Clube de Livro no grupo do WhatsApp. Então, uma semana antes do encontro, elas colocam lá a lista de livros, cada uma vai dar uma sugestão. Eu queria que fosse lido o livro Quem Pensa e Quer do Napoleão Hill, que já não pode mais porque já faz parte do clube, né? Mas o livro Inteligência Emocional, que é o desse mês, do Daniel Goleman. Então, cada uma coloca um título, uma obra, cada uma escolhe um. O livro mais escolhido entre elas, já que são 68 mulheres, esse livro vai ser colocado para votação. É um dos que vai ser colocado para votação. O segundo livro colocado para votação é o segundo mais votado do encontro anterior que a gente coloca na repescagem. Dá uma segunda chance para ele. Legal. Então, por exemplo, se o mais votado for Inteligência Emocional, o segundo mais votado, que é o Homem Mais Rico que já existiu, que é o Salomão, o Homem Mais Rico que já existiu, a gente coloca ele para votar de novo, para ver se ele tem uma chance. Então, ele vai para a repescagem. E o terceiro livro sou eu que escolho, que é colocado para votação. Então, são as 3 opções que, na hora, nós fazemos a votação de forma democrática. Só vota quem participa do encontro. Bacana. Quem não for, não vota mais. Aline, eu queria que você mostrasse para as nossas telespectadoras o livro, né? Mulheres que se inscrevem. É muito bacana. Eu achei, assim, olha, a iniciativa louvável, porque realmente, para uma mulher só escrever um livro que não tem hábito, né? Que já não é escritora, é difícil, mas aí unir 18 pessoas, né, 18 mulheres com várias vivências, né, de diferentes assuntos, como você falou, ficção e realidade, é muito bacana, viu? Verdade. Na verdade, eu só tenho a agradecer às 18 mulheres. Às 18, não, às 17, que uma está aqui, você né? Você é uma delas, né? Agradecer às 17 mulheres, agradeço aqui publicamente, pela paciência, pela dedicação, porque foram muitos encontros. Foi alguns puxões de orelha, né, para fazer com que tudo saia dentro do prazo. Aquela dúvida se a gente ia conseguir lançar em novembro, porque novembro é o aniversário do clube e eu queria muito que o livro ficasse pronto até novembro. Então, eu apertei para fazer com que tudo acontecesse. E ele foi lançado em novembro de 2021, foi isso? Exato, lançado em novembro de 2021. Então, meu muito obrigada pela paciência, pelo carinho, pelo cuidado, pelo tempo, pela dedicação de vocês em escrever esse livro junto comigo e ter topado essa ideia junto com o Clube de Livro. Meu muito obrigada. Eu queria, Aline, que você falasse agora para as nossas mulheres que estão nos assistindo, como pode se tornar um membro, né, do Clube de Livro, que eu acho que tem muita gente interessada em casa. Para começar, vocês serão muito bem-vindas, né? Vai ser um prazer recebê-las. Para fazer parte do nosso clube, você vai lá no Instagram, Clube de Livro, e conversa com a gente no direct, que com certeza a gente vai direcionar você para como fazer parte do nosso clube e da nossa comunidade de mulheres intelectualmente ativas, ou então pelo e-mail, clubedelivro@gmail.com. Numa dessas 2 formas, com certeza alguém vai te receber com muito carinho e você vai ser muito bem-vinda na nossa comunidade. Muito bacana. Aline, olha, eu quero parabenizar você e todas essas mulheres, 68 mulheres, né, 68 por essa iniciativa tão bacana, né, de levar a leitura, de incentivar a leitura, ainda mais nos dias de hoje, né, onde a gente está sempre ali correndo para lá e para cá. E, de repente, não tem tempo ou até não coloca como prioridade, né, ler obras tão importantes que vão nos qualificar, nos engrandecer ainda mais, né? Muito obrigada, Evelise. Eu que agradeço a oportunidade de falar da leitura aqui com você, que me recebeu super bem. Muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada pela receptividade. E a nossa ideia é exatamente expandir o hábito da leitura para mais pessoas. Então, todo formato é sempre muito bem-vindo. Eu quero agradecer e dizer que eu também já ganhei meu exemplar, viu? Já vou ler aqui o livro e vou saber também como é que faz para entrar no Clube de Livros, essas mulheres aí empoderadas e encantadoras. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada, Evelise. Quero agradecer a você que ficou aqui com a gente no Especial Mulher e lembrar que o programa é exibido todo sábado às 19h30 no canal 7.2 na TV Fortaleza e a gente tem também transmissão ao vivo no YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza, no canal Câmara Municipal de Fortaleza. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza.
A TV da Casa do Povo há 19 anos.